Seu lugar, por favor, glorificando a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Livro do Êxodo, a gente está numa série de mensagens cujo tema é X, multiplique o potencial de Deus na sua vida. Você pode dizer para 2, 3 pessoas, multiplique o potencial que Deus te deu. Multiplique o potencial que Deus te deu. Cada um de nós, ao sermos criados pelo Senhor, Deus colocou dentro de nós habilidades, dons, talentos. E o grande problema é o que a gente faz, ou a grande questão é o que fazemos com aquilo que recebemos de Deus. A Bíblia diz para sermos bons dispenseiros do mistério de Deus. Ou seja, eu não posso ser negligente com aquilo que Deus confiou a mim. Deus confiou algo, seja diligente, seja inteligente, multiplique aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque um dia a gente vai ter que prestar conta. Um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo, eu vou ter que prestar conta. Eu vou chamar minha senha, Júnior, o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te dei um talento, e o que você fez com o talento que eu te dei? E eu queria que você saísse daqui hoje, sabe, com algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá. Eu entrei ali no gabinete para ter um tempo com Deus. Assim, eu vou pedir a você licença, a gente vai dar uma pausa na nossa série de mensagens. E hoje Deus me mandou orar. Orar para que Deus coloque nas mãos de cada um de nós ouro. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Ore para que eu coloque ouro nas mãos do povo. Mas antes eu queria dividir um pequeno trecho das Escrituras com você. No livro do Êxodo, capítulo de número 12. O povo hebreu, ou o povo de Israel, como você queira, eles vão parar no Egito por causa de um dos filhos de Jacó, por nome José. José vai para o Egito, mas ele não vai para governar. Ele vai para o Egito na condição de escravo. Ele vai para o Egito na condição de quê? Escravo, mas ele tinha um potencial dentro dele. E ele multiplica aquele potencial. Ele chega na casa de um homem chamado Potifar. E um potencial que estava dentro dele não limitava, ainda que ele fosse prisioneiro, mas ele tinha um potencial. Eu quero dizer, o potencial que Deus colocou, o talento que Deus colocou, o dom que Deus colocou, a virtude que Deus colocou dentro de você, não se limita a nada, a geografia, a momentos, a situações. O que Deus colocou dentro de você, Ele precisa que você tenha uma perspectiva de multiplicar aquilo. José chega na casa do Potifar, e ele chega como escravo, mas aonde ele estava, ele prosperava. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Diferente de José, o Espírito do Senhor não está sobre nós, mas o Espírito do Senhor está dentro de nós. Eu não sei se você entende esse princípio. Sobre, eles tinham apenas influências do Espírito, mas dentro nós temos a condução e a direção do Espírito Santo. Pastor, somos maiores do que José? É lógico que não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós vivemos uma dispensação diferente da de José. Escuta, José tinha o Espírito sobre, mas os outros não tinham. Mas quando Jesus é assunto aos céus, a Bíblia diz, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. E quando ele foi, o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Então eu quero dizer que o Espírito do Senhor não está sobre mim, mas está dentro de mim. Mas não apenas dentro do pastor, dentro da pastora, dentro da vida de um irmão, de outro, mas está acessível a todo aquele que crê. E se você crer, esse Espírito dentro de você se moverá e te levará a lugares maiores e mais íntimos com Deus. Você entende isso? Escuta, o José na casa do Potifar prospera. Sabe por quê? Porque o potencial que estava dentro dele era maior do que a prisão.
E eu quero dizer, o potencial que está dentro de você é maior do que a aflição que te cerca, que ronda a sua vida em nome de Jesus. José prospera, mas ele prospera tanto que a mulher do cara, ela achou o José lindo, bonito, e diz: eu vou me deitar com esse hebreu. E ele foge. Sabe por que ele foge? Não porque ele tinha medo do Potifar. Ele foge porque ele temia o Senhor. E ele diz para a mulher: não, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus. Só que aquela mulher arma uma arapuca para ele. E ele vai preso. É lançado numa masmorra, está preso. Na prisão, prospera. Porque quem tem um potencial de Deus, está na casa de alguém trabalhando como escravo, prospera. Se ele está numa prisão, ele também prospera. Se ele está dentro do BRT, ele prospera. Se ele está dentro do ônibus lotado, ele prospera. Se está no hospital da mulher, prospera. Se está fazendo uma foto, prospera. Se está trabalhando no Uber, ele prospera. Se está em qualquer outra atividade, vai prosperar. Porque o que Deus tem na sua vida é maior do que aquilo que te cerca. Olha para o seu vizinho e diz assim: o que você tem dentro de você é maior do que o que está fora. E aí o texto diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que lutam contra nós. José prospera na prisão. E da prisão ele vai até o palácio. Como governador do Egito, ele manda trazer a família toda dele. Vem a família toda. E diz a Bíblia que eles chegam na terra do Egito. Escuta, tinha um potencial dentro deles. Quando eles chegam no Egito, o que acontece? Prosperidade. Você consegue entender isso? Irmão, eu quero dizer para você que aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos teus pés, pode ser o lugar mais hostil, pode ser o lugar mais difícil, pode ser o lugar da maior sequidão, pode ser o lugar do maior deserto para todo mundo. Para você é um campo fértil para você crescer, avançar e multiplicar. Aquele povo chega ali e começa a crescer, só que eles crescem tanto que crescem mais do que o povo egípcio. E o faraó diz: esse povo está crescendo tanto, daqui a pouco eles vão nos oprimir e nós vamos ser subjugados por ele. Então vamos oprimir esse povo. Mais uma vez, o povo hebreu, ou judeu, ou israelita, estão sendo oprimidos, trabalhos forçados. E quanto mais trabalhavam, mais cresciam. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja ela é pressionada, mais ela destila o que tem dentro dela. Escuta, a igreja de verdade, não é qualquer igreja. A igreja de Jesus de verdade, quanto mais opressão, mais ela produz. E eu quero declarar que você vai produzir muito fruto, e esse fruto vai glorificar o nome de Jesus. Passam-se 430 anos, o povo não aguenta mais tanta opressão e eles clamam a Deus. E Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés se levanta como um libertador. Ele vai até Faraó e diz: olha, deixa o povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. A gente vai caminhar 3 dias. E quando chegar 3 dias no deserto, a gente vai parar e vamos adorar a Deus, fazer festa. Faraó falou: vocês estão tendo muito tempo para pensar nisso. Aumente o trabalho. E começa o trabalho forçado. Vem a primeira praga, a segunda. Você conhece? Você viu na Bíblia? Não leu na Bíblia? E você também viu a novela, aleluia. Eu sei que você viu. Falou: ô pastor, estou sendo tão abençoado. Está lendo a Bíblia? Não, estou vendo a novela. Escuta. A décima praga, a mais letal, é a morte de todos os primogênitos, tanto de animais como de homens. Até o filho do faraó, o primogênito, vem a óbito. E olha o que diz o texto, versículo de número 29. Você está comigo aqui? Aconteceu que à meia-noite, que horas? Meia-noite. Feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava
nem chovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse. Imagina comigo, cada casa tinha um morto no mínimo. Todas as casas tinha alguém morto. Pensa que assolação, pensa que dor, pensa que grito de desespero. Eu já presenciei alguém que tinha acabado de ir a óbito e a família gritava. É um grito, sabe, que dói aqui, porque é um grito de agonia, de alguém que está se separando, está se distanciando. Agora imagina em cada casa um grito desse, de alguém que estava se separando. Quando uma mulher perde o marido, ela chama o quê? Viúva. Quando o filho perde os pais, ele chama órfão. E quando o pai perde um filho, não tem nome. A dor daquela nação era uma dor que não tinha nome, sabe por quê? Todos os pais estavam vendo seus primogênitos sendo mortos. Você imagina que grito de dor estava existindo. E olha o que diz a Bíblia, versículo de número 31. Então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os vossos filhos, os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco o quê? Vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Vão embora e abençoai também. Para aí. O faraó estava dizendo para Moisés: vai embora, leva tudo e me abençoa. O inimigo se rendeu, beijou a lona, não aguentou. Sabe por quê? Quem tem um potencial dentro, quando se manifesta, o milagre sempre vai acontecer. E o versículo 33 diz assim: os egípcios apertavam com o povo, apressando em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Um pavor cai sobre eles. E eles dizem: vai embora daqui, porque se matou os meus filhos, o próximo sou eu, todos nós vamos morrer. Versículo 34, o povo tomou sua massa, antes que azedasse ou levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme... Escuta, eu estava lá no gabinete, eu estava lendo esse texto, meditando, e eu fiz questão de grifar na minha Bíblia. O texto diz que os filhos de Israel fazem conforme a palavra de Moisés. Você tem recebido uma palavra de Moisés aqui? Você tem recebido uma direção de Deus? Sabe qual é o grande diferencial de quem vive e multiplica dons e talentos? De quem, sabe, vai passar a vida inteira sabendo: eu tenho um potencial, mas esse potencial nunca se manifesta. Esse potencial nunca multiplica. Sabe, já viu aquele menino que começou a jogar futebol e falaram assim: esse daí vai ser o próximo craque do time. Vai ser o próximo Zico, vai ser o próximo Neymar, vai ser esse cara, vai ser o... E tem gente que nunca saiu de uma promessa. Nunca saiu da promessa. Eu torço por um time... Não vou falar de futebol, não. Bebe água. Todo mundo sabe que eu gosto do Flamengo. Eu sei que é enjoado torcer para o Flamengo. Aí como é que é chato. E quando eu era garoto, a maior figura do time do Flamengo é o Zico. E todo garoto que se levantava no time dos pequenos falava: não, esse aí é o próximo Zico. Na época que eu era garoto, tinha um rapaz que começou a despontar nas categorias de base. E deram um apelido, um vulgo para ele, chamaram ele de Pintinho. Porque Zico significa o galinho de Quintino, que veio de Quintino.
e falaram: esse menino é o Pintinho. E o Pintinho nunca cresceu. O Pintinho nunca desenvolveu. Ficou apenas em uma promessa. Escuta, tem gente que as pessoas dizem: cara, esse aí vai ser um grande empresário. Esse daqui vai ser um grande profissional. Esse aqui vai ter uma grande carreira. Esse daqui vai viver isso e vai ser muito grande. E tem gente que vive só de uma grande, mas nunca chegou a ser essa promessa. Eu quero declarar hoje que Deus vai colocar recursos, riquezas, talento, ouro nas tuas mãos, para você sair daqui e não ser uma promessa, mas você viver a promessa de Deus na tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Eles batem na porta dos egípcios, os egípcios falando: vai embora daqui. E ele fala: me dá ouro, me dá prata e me dá roupas. Verso 36, eu encerro aqui e a gente vai começar um tempo de oração. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor. Eu vou repetir: e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor. Até o final desse ano, Deus vai fazer a gente encontrar esse favor. Deus vai colocar recurso nas tuas mãos e você vai encontrar favor. No lugar da porta que estava fechada, você vai ver a porta se abrindo. No lugar do casamento que estava destruído, você vai ver um casamento restaurado. No lugar do filho que estava distante, afastado, você vai ver o filho reconciliado. No lugar da dor vai ter cura. No lugar do choro vai ter alegria. No lugar da amargura vai ter amor. Eu quero declarar: Deus vai liberar o favor dele sobre a sua vida, meu irmão. E a Bíblia diz: o Senhor fez o povo encontrar favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Eu quero encerrar declarando: Deus hoje, para quem crê, Deus vai entregar ouro. Deus vai colocar ouro nas nossas mãos. Antes da gente começar o culto, eu estava reunido com os intercessores. Eu falei: olha, eu queria que vocês me ajudassem. A gente vai orar por todos que querem. Você não é obrigado, mas eu quero ungir todos que querem essa unção sobre a sua vida, para que Deus te entregue nas tuas mãos ouro. Eu falei: olha, Deus vai colocar ouro. Ouro não é apenas grana. Para alguns talvez seja money. Grana. Lembra de mim quando você entrar no teu reino. Talvez alguns, aquela causa que estava esquecida, já não julgada mais, engavetada, Deus hoje vai entregar o favor dele nas suas mãos e essa causa vai ser liberada. Talvez outros, uma herança que você nem esperava receber, você vai alcançar. Mas alguns outros, a riqueza seja um casamento abençoado. Talvez para outros a riqueza seja a saúde. Eu preciso de saúde. Eu conversava com alguém, um amigo, ontem eu saí daqui do ensaio, a gente estava no ensaio do louvor. Eu estava indo no meu carro para minha casa e lembrei de um amigo muito, muito distante. Falei: cara, que saudade desse cara. Vou ver se eu tenho meu contato aqui. Parei no sinal, falei: tem o contato dele, eu nem sei se esse telefone é dele ainda. Mandei uma mensagem para ele. Falei: guerreiro, eu quero dizer para você que eu lembrei do seu nome aqui. E eu quero te dizer que Deus te ama. Hoje pela manhã ele me mandou mensagem: cara, eu não estou bem não. Acabei de perder minha mãe. Com isso acarretou uns problemas de saúde. Eu estou fazendo alguns exames. Ora pelo seu amigo aqui. Escuta, Deus me lembrou de um amigo. Isso para mim é ouro nas minhas mãos. Isso para mim é o maior recurso que Deus me deu.
é de poder orar e abençoar a vida de alguém. Talvez outros, o recurso que Deus vai te dar seja dinheiro. Talvez outros é a família. Talvez outros, sabe, a visão de orar por alguém, por um amigo. Deus hoje vai começar a colocar ouro nas mãos de pessoas aqui. E quando eu falava com os intercessores lá embaixo, a pastora falou, quem sabe nasce um dente de ouro. Eu falei, não sei se é. Se nascer, beleza, eu estou precisando de repor alguns aqui. Mas eu quero dizer que para alguns Deus vai te dar sinais. Deus vai entregar sinais hoje de que Ele está aqui nesse lugar. Eu queria que você ficasse assim.